Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Meu nome é Jesse, sou professor de matemática e vou ajudar vocês a desenvolver um exercício de estatística. É isso aí, é um exercício que trata da criação de uma tabela de frequências com agrupamento simples a partir de uma tabela primitiva. E a situação é essa que está aí na tela. Nós temos uma pesquisa que foi realizada pelos gestores de uma clínica de psicologia, Upstart, e eles desejam conhecer melhor o perfil dos clientes dessa clínica. Um dos itens que foi investigado diz respeito à quantidade de consultas mensais que 20 clientes fizeram. E foi obtida essa primeira tabela primitiva sobre as consultas mensais. O que é mesmo a tabela primitiva? A tabela primitiva é aquela que é obtida logo em seguida da coleta de dados, ou seja, os dados estão todos misturados e é difícil você visualizar uma informação ali. Então o que você tem que fazer? O que a gente tem que fazer? Nós temos que organizar os dados. Como se trata de uma variável quantitativa, nós podemos colocar em ordem esses dados. Então, você nessa tabela aí pode observar qual que é o menor valor, qual que é o maior valor. Bom, no primeiro momento, eu olho na primeira linha e o menor valor é 2. Na de baixo também, então a gente pode começar com 2, ou seja, tem alguns clientes que fizeram 2 consultas mensais. Essa variável é uma variável quantitativa discreta, é isso mesmo? Seguindo, tem algum cliente com 3 consultas mensais? Tem, olha aqui na primeira linha. Então vamos marcar nessa tabela de frequências com agrupamento simples, que é caracterizada pelo uso de cada linha por apenas um valor da variável. Então eu coloquei 2, depois 3, 4 está presente ali na tabela primitiva, está 4, tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 8, tenho 9. Vamos escrevê-los todos aqui nessa primeira coluna. Essa primeira coluna é a coluna da variável estudada, né? Que é a quantidade de consultas mensais. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Feito isso, o que a gente tem aqui bem claro é que nós tivemos quantidades de consultas mensais que vão de 2 até 9, mas nós precisamos fazer uma contagem do número de ocorrências de cada uma. Isto é, nós vamos contar lá na tabela primitiva simplesmente quantas vezes apareceu o número 2. Em outras palavras, quantos clientes fizeram 2 consultas mensais. Vamos lá? Então, tudo que nós fizemos até agora foi considerar os valores lá na tabela primitiva que se referem à quantidade de consultas mensais dos 20 clientes e colocá-las em ordem na primeira coluna da tabela de frequências com agrupamento simples. Na segunda coluna, formada pela frequência absoluta, nós vamos ter que contar as ocorrências lá na tabela primitiva. Por exemplo, para 2 consultas mensais, quantos clientes nós temos? Quantas vezes o 2 apareceu lá em cima? Então apareceu esse cliente aqui, olha só, uma vez, ele teve 2 consultas mensais, e esse outro aqui. Então são 2 clientes com 2 consultas mensais, e com 3 consultas mensais, 1, 2, também só 2. E com 4 consultas mensais, 1, 2, também 2. Com 5 consultas mensais, nós temos só esse 5 na primeira linha. Com 6 consultas mensais, nós temos 2 na primeira linha, mais 1 na segunda, são 3. Com 7 consultas mensais, nós temos 1 na primeira linha, mais 2 da segunda, então são mais 3. 8 consultas mensais, nós temos 1, 2, 3, 4.
4 clientes apresentaram 8 consultas mensais e 9. Na primeira linha não tem nenhum, mas na segunda nós temos 3 clientes que citaram que tiveram 9 consultas mensais. Ao todo nós temos que ter 20 consultas mensais. Esse número de ocorrência aqui é chamado frequência absoluta e nós denotamos por FI, né? Vamos conferir se deu 20 o número de frequências absoluta aqui. 2, 4, 6, 7, 10, 13, 17, 20. Opa! Resultou em 20. Se não tivesse resultado em 20 essa soma, a gente teria que ficar preocupado, volta lá e fazer os cálculos de novo, conferir, né? São 20 consultas. Bom, mas essa frequência absoluta já nos traz alguma informação. Por exemplo, se eu olhar nessa coluna aqui da frequência absoluta, o 1 é o menor valor e o 4 é o maior valor. E olha a quem ele se refere. O 1 se refere a 5 consultas mensais e o 4 se refere a 8 consultas mensais. Então, graças à frequência absoluta, nós podemos ter certeza que 1 é o menor valor de ocorrências aqui e se refere a 5 consultas mensais, enquanto que o 4 se refere a 8 consultas mensais. Essa informação nós não tínhamos com tanta precisão naquela tabela primitiva. Agora imagine uma situação onde você tem 200, 300 clientes. Como fica complicado você visualizar isso numa tabela primitiva. A frequência absoluta ela traz uma informação para a gente que não é global. E quem que vai complementar essa informação que a frequência absoluta ou simples traz? É a frequência relativa. E como a gente calcula a frequência relativa? Simplesmente dividindo cada valor da frequência absoluta pelo número total, que aqui é 20. Então a frequência relativa do 2, por exemplo, desse 2 aqui na primeira linha, qual que é a frequência relativa dele? A gente pode calcular simplesmente dividindo 2 por 20, que é o número total de ocorrências. Quanto que dá 2 dividido por 20? 10 centésimos ou 1/10, tanto faz. Você nota que para a segunda e terceira linha o número de ocorrências absolutas é o mesmo. Então, para o 3 e 4, as frequências relativas vão coincidir com a frequência relativa do 2. Isto. E para o 5, qual que é a frequência relativa do 5? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir o 1 por 20. A gente representa isso na forma de fração. Fração é assim, né? É a representação de divisão também. 1 dividido por 20. Ora, 1 dividido por 20 é a metade de 2 dividido por 20. Se 2 dividido por 20 dá 10 centésimos, então 1 dividido por 20 vai dar 5 centésimos. Vai resultar em 5 centésimos. É 3. E para o 6? Para o 6 nós vamos ter uma frequência relativa que é a frequência absoluta dele, que é 3 dividido por 20. Então vamos fazer esse cálculo. 3 dividido por 20 vai ser o triplo de 1 dividido por 20. Triplo de 5 centésimos, que corresponde a 15 centésimos. De novo, mesma coisa para essa de baixo. E aqui a frequência relativa do 8. Eu considero a frequência absoluta do 8, que é 4, e vou dividir por 20. Isso daí é justamente o dobro de 2 dividido por 20, que dá 10 centésimos. Então aqui eu tenho 20 centésimos. E para finalizar, a frequência relativa do 9 é 3 dividido por 20. 3 dividido por 20 vai dar quanto? 3 dividido por 20 é 2 dividido por 20 mais 1 dividido por 20. 10 centésimos mais 5 centésimos, 15 centésimos. Certo? Tudo isso tem que dar quanto? Vamos ver quanto aqui tem que dar? 10 centésimos com 10 centésimos, 20 centésimos, 30 centésimos, 35, 40, 50, 65, 85, 100 centésimos, que é um inteiro. Quando você chegar no inteiro, tá tudo ok? É, né? Depende, se você errou em cima do erro e deu azar de dar um inteiro, tá tudo ok. Mas se não der um ali, você pode pensar em vários motivos para isso. Primeiro, se você tiver uma dízima aqui nessas divisões, quando o denominador não é tão amigável assim,
você vai querer, por exemplo, considerar só algumas ordens decimais. Quando você faz isso, você despreza uma parte do número. Então, na hora que você somar, não vai dar um inteiro, mas vai dar um número bem próximo de 1. Agora chegou o grande momento de calcular a porcentagem. Como é que a gente vai calcular a porcentagem? Você lembra das aulas anteriores? Se você não lembra, eu vou deixar aí nos cards, você pode conferir. Bom, a porcentagem nós temos um raciocínio simples que pode ajudar bastante você que tem dificuldade. Nós até agora fizemos o seguinte, nós calculamos a divisão, por exemplo, do 2 por 20. Fomos lá na calculadora, ou fizemos mesmo manualmente, descobrimos que isso resulta em 10 centésimos. Esse zero, vou escrever aqui, ó, esse 0,10, a gente lê como 10 centésimos. Alguns lerem 0,1, 0,10, mas formalmente ele é o que se chama 10 centésimos, por causa das ordens. Ele aqui, ó, décimos. A segunda ordem aqui é a ordem dos centésimos. Acontece que nós temos como escrever isso na forma de fração. Se são 10 centésimos, eu posso escrever 10 sobre 100. O numerador da fração é 10 e o denominador é, que número? 100. Olha só, essa fração aí tem um nome, ela chama-se razão centesimal, por justamente ter o denominador 100. E a gente pode associá-la a uma taxa percentual que é simplesmente 10%. Ah, mas espera aí. Eu só troquei aqui dividido por 100 pelo símbolo de porcentagem? É isso mesmo, você só fez isso. Então, para passar aqui dos centésimos para a porcentagem, o que você fez? Você praticamente deslocou a vírgula uma, duas ordens para a direita e trocou essa operação pelo símbolo de porcentagem. Então vamos, aqui nós temos 10 centésimos, 10 centésimos, 10 dividido por 100, 10%. Nessa de baixo aqui também 10%, na outra 10%. Então nós temos 3 porcentagens iguais a 10%, na próxima 5% e na outra 15%, na próxima 15%, pois 20%, olha lá, 20 centésimos é 20 dividido por 100. Para representar isso em taxa percentual ou em porcentagem, como o pessoal diz por aí, eu tiro dividido por 100 e coloco o símbolo de porcentagem, 20%. E 15%. Somando tudo, tem que dar quanto? Tem que dar 100%. Vamos nessa? 10, 20, 30, 35, 50, 65, 85, 100%. Isso aí, se não tivesse dado 100%, você teria que ficar muito, mas muito preocupado mesmo em refazer seus cálculos. E assim nós temos agora já uma ideia mais completa da situação. Nós sabemos que uma ocorrência, ou seja, uma ocorrência do valor da variável 5, ele equivale a justamente 5% de todas as ocorrências. Aquelas 4 pessoas que tiveram 8 consultas mensais, elas equivalem a justamente 20% das consultas mensais. É um número alto? 20% é considerável, né? Perceba que as informações se completam. Então, a frequência absoluta trouxe um tipo de informação, a frequência relativa está trazendo outro, que a gente calculou a porcentagem usando a frequência relativa. Tá? É imediato. Quando você olha aqui o 0,20, 20 centésimos, você já pensa 20%. Quando você tiver prático nisso, facinho, facinho, você obtém essa coluna a partir dessa outra. Falta agora as frequências acumuladas, que mostram como é que se cresce o acúmulo da frequência absoluta e da frequência relativa. Então, por exemplo, essa daqui que é a frequência absoluta acumulada. Na primeira linha, olha lá na frequência absoluta. Na primeira linha tem quanto? 2. Então, no acúmulo, só tem 2 até o momento. Na segunda linha, tinha 2 da primeira e 2 da segunda, então já são 4. 2 da primeira, 2 da segunda e da terceira, 6.
mais 1, 7, mais 3 aqui de baixo, 10, mais 3, 13, mais 4, 17, mais 3, 20. Na última linha, a gente então tem que obter o total de frequência absoluta. É isso mesmo. Essa frequência absoluta acumulada indica a velocidade com que você tem os acúmulos da frequência absoluta. E a frequência relativa faz a mesma coisa com esses valores aqui. Para a frequência relativa, então o que a gente vai ter? Na primeira linha nós só temos 10 centésimos. E na segunda, eu vou juntar os 10 da primeira com os 10 da segunda, então nós vamos ter 20 centésimos. Na terceira, nós vamos juntar os 10 com os outros 20 que já tínhamos. Então nós teremos 30 centésimos. Na quarta, junta mais 5 centésimos, então 35 centésimos. 35 centésimos mais 15 centésimos dessa outra linha seguinte, 50 centésimos, mais 15 centésimos, 65 centésimos, mais 20, 85 centésimos, mais 15, 100 centésimos, que é 1 terço. Essa frequência indica a velocidade com que aumentam os acúmulos da frequência relativa. E é assim que ocorre o trabalho dessas frequências. Elas vão complementando umas às outras. Então é isso aí, pessoal. Espero ter ajudado a entender mais um pouco sobre a organização dos dados em estatística. Você, nesse ponto do vídeo, certamente não é mais aquele que começou, pois você aprendeu alguma coisa. Considere então deixar seu like aí, compartilhe essa ideia, inscreva-se no canal e se você não entendeu algo, deixa aí registrado nos comentários. Até a próxima!